Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre orações coordenadas, tá? A gente já viu isso numa atividade que a gente fez de interpretação de texto, né? E aí tinha uns conectivos lá. E aí eu falei, a gente vai estudar sobre isso, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar só sobre essas orações coordenadas. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de orações coordenadas: assindéticas e sindéticas. É o seguinte, existem algumas palavras em português que são conectivos, né? Mais, porém, e, contudo, portanto. Elas juntam duas orações, por exemplo. É, eu estou muito feliz hoje, mas estou cansada. Então, eu tenho duas orações aí que elas estão com essa palavrinha mais, né? Deixando elas uma numa forma positiva e outra negativa, né? Estão, tipo, contrastando. Eu estou feliz, mas estou cansada. Então, quando a gente tem esses conectivos, a gente vai chamar essas orações de coordenadas sindéticas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Sindéticas. Se a gente não tem conectivo, a gente chama de assindética. Então, vamos começar pela assindética, que é a mais simples, ó. São aquelas que não possuem em sua estrutura a presença de conjunções, ou seja, desses conectivos. Então, a gente tem, ó, cheguei, dormi, descansei, assisti, dormi. Né? Que nem tem R, assistir e dormir. Então, é como se a gente falasse uma sequência de ações, mas não tem e dormir, tá? Cheguei em casa, caí no sono. Cheguei em casa, caí no sono. Eu não usei a palavrinha e para dizer cheguei em casa e caí no sono, tá bom? Já as coordenadas sindéticas, elas têm esses conectivos. Olha só. Durante a caminhada, caiu o brinco, mas achei na volta. Mariana é inteligente, pois estuda bastante. Então, quando a gente tem esses conectivos, a gente diz que a oração é coordenada sindética. E daí nós temos alguns tipos de orações coordenadas sindéticas. Vamos ver. Adversativa está relacionada à noção de oposição, de contrário, quebra de expectativa. Além disso, é obrigatório usar a vírgula. Então, as conjunções mais encontradas são as adversativas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. E aí nós temos alguns exemplos. Eles queriam muito ir para o cinema, mas foram para o teatro. Estão vendo como tem uma ideia contrária? Eles queriam uma coisa, mas fizeram outra. A menina não queria estudar. Vou espirrar aqui, peraí. Ai, quase. Porém, não teve opção. Desculpa, gente. Então, a menina não queria estudar. Mas ela teve opção? Não teve opção. Então, porém, não teve opção. Então, nós temos ideias aí contrárias, tá bom? Então, são as adversativas. Orações coordenadas sindéticas alternativa. Está relacionada à noção de escolha, alternância. Por exemplo, ou isso ou aquilo, tá bom? Os conectivos dessas orações possuem o intuito de excluir o conteúdo da oração anterior, enquanto o uso da vírgula, em caso haja somente uma oração coordenada alternativa, é opcional. Mas se tiver mais de uma, é obrigatório. Então, vamos supor, ó, nós temos aí, ó, ou, ora, quer, já, seja, nem.
talvez, talvez, não, nem. Aí vocês vão entender por que tá duas vezes, ó. Ou você estuda para a prova, ou você vai perder o ano. Aí vocês vão falar, ué, aquele negócio que falou lá em cima de uma exclui a outra, o que quer dizer isso? Ou você estuda para a prova. Se a pessoa não estudar, o que vai acontecer? Vai ficar sem opção. Ela, ó, vai perder o ano. Então, esse vai perder o ano exclui aquele estudar para a prova. É a ideia, somente a ideia, tá bom? Então, ó, ora age com tranquilidade, ora trata todos com muita grosseria. Então, ó, caramba, essa pessoa cada dia tá de um jeito. Ora age com tranquilidade, ora trata todos com muita grosseria. Quer seja no dinheiro, quer seja no cartão, eu vou comprar uma saia, tá bom? Então, observem aí, ó, que a gente colocou a vírgula aqui, ó. Quer seja no dinheiro, é uma oração. Quer seja no cartão, é outra oração. Eu vou comprar uma saia. Professora, que isso de oração? Eu não lembro, não. Eu tenho dúvida. A oração, gente, é quando a gente pega uma frase assim, ó, e tem vários verbos. Então, cada verbo forma, cada partezinha, né, que tem um verbo forma uma oração. Então, por exemplo, aqui nessa primeira, a gente tem assim, ó, quer seja no dinheiro. Então, ó, seja no dinheiro. É uma oração, verbo ser. Seja no dinheiro. Quer seja no cartão. Então, outra oração. Eu vou comprar uma saia. Aí já é outra oração. Vou explicar até aqui marcando, ó. Quer seja no dinheiro, quer seja no cartão, eu vou comprar uma saia. Por isso que a gente usou vírgula aqui, ó. Separando as orações. Estão vendo, ó? Separando as orações. E aí, os verbos, deixa eu ver se eu acho uma setinha aqui. Por exemplo, ó, o verbo seja, é o contrário. Seja, ou seja, aqui novamente, eu vou comprar, tá? Então, aqui tem uma oração, aqui tem outra, 3 orações formando uma frase toda, uma sentença completa. Então, são as alternativas que a gente viu agora, tá bom? Vamos passar para explicativa. Está relacionada à noção de justificativa, de explicação do conteúdo da oração anterior. Alguma coisa que você falou antes, você vai explicar agora. Nesse caso, os conectivos devem sempre vir anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, e sempre usar as vírgulas antes da oração. Quais são as conjunções mais encontradas? Pois, porque, que, porquanto, na verdade, isto é, ou seja, a saber. Então, olha os exemplos. Não vou comer comidas gordurosas, pois estou engordando. Então, uma pessoa vira e fala, não vou comer comidas gordurosas. Aí eu vou falar, por quê? Aí ela vai explicar. Pois estou engordando ou porque estou engordando. Então vamos analisar umas coisinhas aqui. A gente falou aqui que ele deve vir sempre antes do verbo. Então o verbo é estou e o conectivo de explicação está aqui, o pois. E sempre usar vírgula. Então a gente tem a vírgula aqui, ó. Porque a gente falou uma coisa antes, não vou comer comidas gordurosas. E aí é como se alguém estivesse fazendo a pergunta, por quê? Aí você completa sua frase com uma explicação. Pois estou engordando. Ela saiu mais cedo do show, porque tinha aula no outro dia. Leve um cachecol, que lá faz frio à noite. Então, vocês observem que vocês podem trocar essas palavrinhas, o que por porquê, o por pois, tá bom? Vocês observem que vocês podem trocar algumas que se encaixam bem, ficam bem na hora, né, para falar, tanto faz.
agora vamos ver as conclusivas. Ó. Está relacionada à noção de consequência ou conclusão do conteúdo exposto na oração anterior. Ou seja, falou alguma coisa antes, você vai falar mais alguma coisa para completar o sentido daquilo, ou uma consequência, tá? Para concluir a ideia. Quais são as conjunções mais encontradas? Então, por isso, portanto, logo, assim, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo, em vista disso. Então, nós temos aqui, olha, eu não tenho mais dinheiro. Aqui, gente, está escrito explicativa, não é explicativa, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês me desculpem. É conclusiva, porque na hora que eu fui montando a aula, acabei repetindo, tá bom? Aqui não é explicativa, deixa eu fazer um risquinho aqui. Conclusiva. Eu não tenho mais dinheiro, então não posso sair hoje. Ou seja, eu não tenho mais dinheiro. Conclusão, vou ter que ficar em casa. Não vou poder mais sair. Tá? Ou a consequência do eu gastei o dinheiro todo. Agora, como consequência, o que eu vou fazer? Vou ter que ficar em casa, não posso sair. Então, é legal vocês não olharem só a frase como uma frase, não. Vocês tentarem imaginar quem falou ela, como a pessoa falou aquilo. Ou se fosse você falando. Ó, ela foi reprovada no teste. Por isso, não passou no concurso. Ela não passou no concurso. Ela não foi aprovada no teste, tá? Entendi. A empregada fez uma boa faxina, portanto, ganhou um aumento. Nossa, ela fez uma boa faxina. Conclusão, merece um aumento. O país é democrático, logo ganha quem tem o voto da maioria, ou seja, o país é democrático. Vence, né? Quem vai ter quem tem mais votos. É a conclusão. Vence quem tem mais votos, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Aí, vamos lá, na verdade, vamos voltar. Nós temos aqui, ó, vamos explicar rapidinho, ó. As assindéticas que não têm conectivo nenhum. E as sindéticas que são 5. Aditivas, adversativas, ó. Aditiva, soma, é adição. Adversativa, ideia contrária. Alternativa, ou isso ou aquilo. Tá dando alternativas. Explicativa, explicativa. Por que você não fez o dever de casa? Por isso, isso, isso. E conclusiva, quando a gente quer concluir uma ideia, tá bom? Então, agora eu vou dar uma pausinha aqui na gravação e vamos conversar sobre a atividade. Então, vamos lá, ó. A assindética é aquela que não tem conectivo. Então, nós temos letra A. Na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Não tem conectivo, tá certinha, é a assindética. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Não tem conectivo, também é assindética. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Não tem conectivo, assindética. Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Aí aqui a gente já viu que tem um conectivo. Ó, cheguei cedo, é uma oração, cheguei. Portanto, terei de esperar. Tá bom? Então, por enquanto, ó, é essa aí. Letra E. Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Não tem conectivo,
então também é assindética. Então, a questão aqui que não apresenta uma frase assindética, ou seja, uma que tem que ter conectivo, é a letra D, tá bom? Agora, vamos conversar um pouquinho. Se a gente quisesse transformar essas frases em coordenadas sindéticas, por exemplo, na letra A, se eu dissesse assim, deixa eu escrever aqui embaixo. Na festa, letra A, na festa da Natália, comemos, cantamos e dançamos a noite toda. Se eu colocasse esse conectivo e a minha oração, a minha sentença, né? Minha frase ia virar uma frase coordenada sindética. Mas qual tipo de sindética? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva ou alternativa? Digam para mim, por favor, o que vocês acham? Se eu colocasse esse E, tá dando ideia de quê? Falem para mim. Ó, comemos, cantamos e dançamos. Então, esse E, ó, eu estou adicionando, ó, comemos, cantamos e dançamos. Então, aqui vai ser uma sindética, ó, coordenada, sindética, aditiva. Deixa eu trocar a cor. Eu estou embolando muito a cabeça de vocês, gente? Fala para mim, por favor, se está ficando complicado ou se está... Manu, tá falando nada hoje? Tá entendendo ou tô embolando muito, falando muita coisa ao mesmo tempo? Eu tô entendendo. É porque, Hum. assim, eu consegui entender, só não consegui gravar qual é cada um. Aditiva. Ah, então tá bom. Olha só. Qual é a ideia, ó? Nessa letra A, eu falei assim, ó, na festa da Natália, comemos, cantamos e dançamos. Então, eu falei três coisas. Comemos, dançamos, aí eu coloquei o verbo, o conectivo e. Eu podia ter dito somente comemos e cantamos, mas eu falei mais um, ou só, mais uma coisa que eu fiz. Então, eu adicionei. Então, quando tem essa ideia de adicionar, a gente vai chamar de aditiva, tá bom? Nós vamos fazendo uma de cada vez. Aí vocês, se tiverem dúvidas, Carol também, que não pode falar, escreve aí, Carol. Repete aí, professora, por favor, tá bom? Na letra B, a gente tinha assim, ó. Observem que o exercício em si estava pedindo só qual era a oração que não era assindética. Qual que tinha conectivo. Só que eu estou fazendo com vocês uma por uma para a gente poder gravar. Se a gente colocar o conectivo, o que vai virar? Tá bom? Que conectivo é esse? Então, ó, não beba quando está comendo. Aí, preste atenção. Se eu falar assim, ó, não beba quando está comendo. Aí o meu filho vai falar assim para mim: por quê, mãe? Aí eu vou falar, ó, porque ficará com dores no estômago. Então, o que eu fiz quando eu falei para ele, porque ficará com dores no estômago? O que vocês acham que eu fiz aí? Explicou o porquê. Muito bem, entendeu? É só a gente pensar, ó, fala a frase. Coordenada. Pode falar, mãe. Explicativa, tá bom? Com dores de estômago. É só a gente imaginar
Se alguém tivesse falando aquilo, como é que essa pessoa iria falar? Tá? Então, a gente tem aqui o porquê e a gente vai colocar essa oração como coordenada, sindética. Vou colocar assim, tá? Para caber. Explicativa. Estou explicando. Na letra C, eu tenho assim. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. O que vocês me dão uma ideia de que eu poderia colocar ali? O que vocês acham? Fala o que vocês podem falar. Um funcionário não quer trabalhar. Professora, poderia colocar o NEM. Nem. Muito bem. Aprender. Poderia colocar, ó, nem. Ou poderia colocar o quê? Ou estudar. Ou seja, olha só. Deixa eu marcar aqui com verde. O que você falou aí, Manu. Ó. Tanto nem quanto ou. Ó, ele não quer fazer nem isso, nem aquilo. Ou ele ou não quer trabalhar, ou não quer estudar. Eu acho que o teu nem até ficou melhor do que o meu ou. Deixa eu tirar o meu ou aqui. Ó, não quer isso, nem aquilo. O que vocês acham que é isso aí? Quando eu falo, ó, não faz isso, nem aquilo. Ou faz isso, ou faz aquilo. É uma coordenada cinética O que eu estou alternativa. fazendo? Isso aí, eu estou dando alternativas. Ou seja, ele não quer trabalhar, nem aprender, nem estudar, ou seja, ele não quer saber de nenhuma dessas alternativas. Muito bem. Tá vendo? Não é difícil, não. É só a gente ir pensando com calma, tentar entender o que a pessoa quis dizer. A letra D já é sindética mesmo. E aí a frase é a seguinte: cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. O que vocês acham que essa palavrinha portanto está querendo indicar para a gente? É adição? É um contraste adversativo, assim, está contrastando? Está me dando Isso alternativa? Falou é alguém? explicativa. Está me explicando alguma coisa? Ou está concluindo a ideia? Explicativa. Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Olha a diferença que tem. Às vezes parece difícil você perceber quando é explicativa e quando é conclusiva. Mas olha a diferença. Na letra B, é explicativa. A gente falou assim: não beba quando está comendo. A pessoa, se você falar só isso, a pessoa vai se sentir satisfeita ou ela provavelmente vai te questionar? Você está bebendo, Manu, tá comendo uma coisa, tá comendo um cachorro quente. Aí trouxeram uma garrafa de refrigerante, você, eba, Manu, não beba quando está comendo, não. Aí você só vai falar, ah, tá bom. Ou você vai me perguntar, por quê? Eu vou perguntar. Vai perguntar. Aí eu vou ter que dar uma explicação para você. Agora, se eu falar assim, ó, cheguei cedo. Cheguei cedo. Ih, cheguei cedo. Agora, ó, vou ter que esperar a escola abrir. Tem diferença? Vocês conseguem perceber diferença? Ou não? Ou ainda tá difícil? Eu consigo perceber a diferença entre as duas. Consegue? Que diferença? Consigo. É assim, eu entendi como se fosse assim,
na letra B, é como se. É como se não. É uma pessoa dando a explicação do que pode acontecer. E a letra D não, ela a pessoa mesmo diz o que vai acontecer. Isso aí. A pessoa mesma diz qual vai ser a consequência por ela ter chegado cedo, não é? Eu cheguei cedo, né? Agora eu vou Isso. fazer o quê? Vou ter que esperar. Portanto, vou ter que esperar, tá bom? Então, esse portanto aí dá ideia aqui pra gente, ó, de conclusão, tá concluindo. Então, ó, coordenada, sindética, conclusiva. A mesma coisa seria se eu dissesse assim, ó, a Carol estudou muito para essa prova. Por isso ela passou. Portanto, conseguiu a nota A, ou a maior nota. Porque foi a conclusão. Ela estudou tanto, como consequência do estudo dela, ela conseguiu uma nota boa. Tá bom? Letra E. Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Se eu tivesse colocado E, pudins, qual é a ideia que teria? Aditivo. Aditiva, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Agora nós temos o mas. Só que esse mas, em cada uma dessas sentenças, ele tem uma ideia diferente, não é a mesma ideia. Então, a primeira, a gente está dizendo o seguinte: gosta de praia, mas também de montanha. Na segunda, e eu coloquei até duas vezes, tem fome, mas não come direito. Então, qual é a ideia que a gente tem aqui, tá? Na primeira, pode ser adição, explicação ou alternância. Gosta de praia, mas também de montanha. O que vocês acham que quer dizer esse mas também? Eu acho que é alternância. Alternância? Ó, É porque a pessoa tem duas opções para escolher: a praia e a montanha. então, Manu, a alternância. Ai, Aqui eu acho que essa palavrinha aqui, ó, ela deu uma ideia diferente quando a gente colocou ela. Ela deu um peso diferente no conectivo. É como se eu dissesse assim: Manu gosta de salgado, mas também de doces. Se eu tirasse esse mais também e colocasse e, teria sentido? Se eu dissesse, ó, gosta de praia e de montanha. Tem o mesmo sentido? Sim ou não? Ainda está na dúvida, né? Vamos ver a uhum. outra, então. Tem fome, mas não come direito. Nossa, hoje eu enrolei muito esse. Nossa, coloquei muita palavra a mais nesse negócio aqui. Aqui vou ter que. Eita, Jesus. Tem fome, mas não come direito. Esse mas está dando ideia de quê? Explicação. Ah, não. Ah, não. Esse é outra alternativa. Ó, Oposição. tem fome, mas não come. Oposição. Não, Marquinhos. Marquinhos está aqui, não está ouvindo. Tem fome, mas não come. Oposição? Oposição. Tá, vocês estão um pouco assim.
Não está muito claro ainda para vocês, mas não se preocupem, tá, gente? É porque a gente só está conhecendo a matéria. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? É oposição, tá? Assim como a primeira é adição. Porque, ó, gosta de praia, mas também de montanha. Eu poderia substituir por e também de montanha. Então, estou adicionando uma outra coisa que a pessoa gosta. Já no número 2, a pessoa tem fome, mas ela não come. Então, ó, uma ideia contrária. Como é que pode uma pessoa não querer comer? Ela com fome não quer comer, tá bom? Então, aqui é a oposição. Então, a nossa resposta para essa questão é aqui, ó, a letra A, adição mais oposição, tá bom? E aí, depois, na próxima aula, eu vou trazer mais questões para a gente ver direitinho, com calma. Vamos lá. Vamos ver essa daqui, ó. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Então, agora vocês vão ter que ver aqui qual que vai encaixar direitinho, ó. Correu demais. Porque caiu, por isso caiu, logo caiu, porém caiu, entretanto caiu. O que vocês acham que pode ser? Por isso. Por isso caiu. E ela estava correndo muito, por isso Por que ela isso. caiu. Pode ser, tá ótimo. Carol, se quiser, fala alguma coisa aí, Marquinhos. Dormiu mal. Os sonhos não o deixaram em paz. Dormiu mal, todavia, os sonhos, porque os sonhos não deixaram, porém os sonhos, pois os sonhos, ou que os sonhos não deixaram em paz. É porque, mas o pois também combina. Também dá pra Combina, colocar pois. combina sim, tá certinho, combina. Ah, peraí, aqui no segundo não, é o segundo. Combina. A matéria perece, ou seja, se desfaz. A alma é imortal. Portanto, mas, pois, logo ou porque. Na verdade, a gente tem que fazer bem devagarzinho, né? Falando, ó, a matéria perece, portanto, a alma é imortal. A matéria perece, mas a alma é imortal. A matéria perece, pois a alma é imortal. A matéria perece, logo a alma é imortal. Ou a matéria perece, porque a alma é imortal. Mas. Mas. Então vamos ver se até aqui está tudo certinho na letra B. Então vamos ver se as outras se encaixam. Leu o livro, portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhes. Encaixa-se, portanto? Sim. Sim. Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde. Encaixa esse quê? Sim. Encaixa, muito bem. O que vocês vão fazer para mim? Ah, tá bom, Marquinhos. O que vocês vão fazer para mim? Que a gente tem 2 minutinhos aqui. Vocês vão escrever para mim, vamos supor, correu demais, por isso caiu. Vocês acham que aqui essa oração é o quê? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva ou Explicativo. explicativa. Aí vocês vão fazer isso para mim, tá bom? Mas eu vou deixar vocês fazerem para ver o que vocês conseguiram entender da aula.
Tá ok? Ok. E agora eu vou explicar a redação da semana. Isso aí. Muito bem. O que vocês vão fazer na redação dessa semana? Ó, a gente tem um trecho aqui, uma fala, tá? Minha mãe, muito cedo, me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Então, vocês vão supor que vocês são aí editor-chefe de um jornal e vocês vão ter que escrever uma publicação importante sobre o estudo sobre o poder da transformação da leitura. Esse é o nosso tema, tá? Vocês vão escrever como se vocês estivessem... Vamos supor que vocês estão escrevendo para uma revista Pais e Filhos, ou uma revista para professores. Vocês vão falar o poder da transformação da leitura. O que vocês acham? A leitura tem mesmo esse poder? Então, o que vai ter que ter no texto? Com contextualização inicial, ou seja, vocês vão ter que falar um pouquinho sobre o tema, uma introdução. Depois vai ter uma opinião sobre o tema proposto, ou seja, vocês vão dar a opinião de vocês. Pode ser baseada nessa frase que ele falou ali, nesse trechinho, nesse texto, ou em alguma coisa que vocês já leram ou pensam. E aí vocês vão dar um título para essa redação. E aí vai cair aqui nossa aula de hoje. Pessoal. Tia Carol. Oi, meu amor. Se cair, a gente continua falando ali no Zap, mas pode falar, Manu. Tá ok. Eu fiz simulado de redação e o tema foi exatamente esse, com o mesmo texto e tudo. Eita, que bom. Então, manda para mim, tá bom? Tá, Carol? Se tiver